Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre 3 livros de memória, biografias e afins que eu li nos últimos tempos, aliás, no último mês. Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, da Adriana Negreiros. Viver Bem é a Melhor Vingança, do Calvin Tompkins. E Paletó e Eu, Memórias de Meu Pai Indígena, da Aparecida Vilaça. Eu li nessa ordem e vou falar sobre eles nessa ordem também. Pra quem não tá acompanhando aqui o canal esse ano inteiro, foi um ano que eu li muitos livros desse tipo, né? Memórias, biografias e autobiografias, enfim. E foi bem legal. Bom, vamos lá então. Começando pelo Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres do Cangaço, da Adriana Negreiros, que saiu pela Objetiva. A Adriana é de São Paulo e é jornalista desde 96, trabalhou em muitas revistas, é o primeiro livro dela. Quando eu mostrei que esse livro chegou aqui, a gente já teve uma conversa ali nos comentários com várias pessoas que levantaram vários pontos interessantes. Então, caso alguém queira dar uma olhadinha, vale a pena dar uma corrida lá. Foi no vídeo de novos de outubro. Mas a questão é que, assim, esse livro, eu achei uma leitura muito legal, mas eu achei que a venda dele, o título e tal, que talvez seja um pouco mal colocado, um pouco forçado, porque na realidade a gente não tem tantas informações sobre a Maria Bonita em si, assim. A gente tem muitas questões importantíssimas que ela levanta sobre o cangaço, sobre o contexto das mulheres no geral no cangaço, mas eu não diria que é um livro sobre a Maria Bonita, é um livro sobre um contexto que envolve a Maria Bonita, né? Eu acho muito interessante a gente pensar, eu moro em Curitiba e eu nasci em Curitiba, né? Então, pra mim, a história do cangaço em geral, as histórias do Lampião e tal, são muito baseadas em produtos culturais, assim. Então, desde os cordéis, que eu li alguns, coisas assim. O que chega pra mim é um pouco romantizado, talvez. É muito diferente de alguém que mora lá, e a Tati até comentou isso nos comentários, né? Que ela ouvia, rola essas histórias ainda nas famílias e tal. Então eu acho que é uma relação muito diferente, né? E daí pra mim ler algo assim, imagino que seja muito diferente de alguém que já tem uma familiaridade maior com o tema chegar nesse livro. Mas o que a Adriana vai fazer basicamente é contar um pouquinho pra gente como que funcionava o cangaço, como que era essa lógica dessas pessoas que, de certa forma, por não terem condições, ou terem condições péssimas de vida e tal, se rebelam e criam ali um grupo violento que vai viver às custas de chantagem, de roubo, de violência. Basicamente eles coagem fazendeiros e etc, a darem dinheiro pra eles, eles vão vivendo essa vida paralela. E o que talvez diferenciava um pouco o grupo do Lampião de outros grupos que existiram é porque eles tinham a presença das mulheres, né? Então o Lampião, ele acaba ficando com a Maria Bonita. A Maria Bonita era casada, inclusive, com outro cara e larga o outro cara pra fugir com o Lampião. E então cada um dos caras podia levar sua mulher junto, e isso foi um pouco chocante na época também, assim. Agora, o que pra mim fica muito claro é que a história inteira é marcada de violência. Então, tanto o grupo como um todo é violento com outras pessoas, mas dentro do próprio grupo, essa escolha das mulheres, por exemplo, é muito baseada em roubo de meninas muito novas, às vezes, é baseado em estupro, existem casos de feminicídio, existem casos de assassinato dos bebês, por exemplo, porque daí elas engravidavam, né, naturalmente, e esses bebês muitas vezes ou eram mortos ou eram dados para outras famílias, eles não ficavam nunca com esses bebês. Então é uma história que é muito triste, muito dura e muito violenta em vários níveis, né, neles em relação aos outros, neles entre eles mesmos. E até que ponto, né, a gente pode pensar essas mulheres, elas também perpetuaram violência com outras pessoas, mas elas também foram muito violentadas, né? Então, é muito triste. Eu acho que uma coisa que eu achei que a Adriana lida muito bem com a situação, que é uma coisa que eu tinha talvez um pé atrás com o livro, eu acho que ela faz isso muito bem, na minha opinião,
lidar com essa romantização, né? A gente também não cuidar para romantizar demais essas histórias e... Sim, a gente pode ler e deve falar sobre elas, mas eles cometeram crimes, assim, né? Então eu acho que colocar as pessoas nesse... ter noção disso, eu acho que ela lida muito bem com isso, a Adriana. Uma outra coisa que eu achei muito interessante que a Adriana traz para o livro é trazer um pouco de como foram se construindo esses mitos sobre o Lampião e a Maria Bonita, como que ela começou a ser chamada de Maria Bonita e, né, de onde que veio isso. Aparentemente não era um termo, até onde a gente pode saber que era usado por eles mesmos, ela era a Maria do Lampião. E Maria Bonita foi um termo que veio de fora, veio de jornalistas e tal. Mas vai contar sobre um cara que gravou cenas e fez fotos com eles, por exemplo. Como eles saíram em matérias de jornal. Então tem todo esse contexto que foi fazendo com que essa vida fosse em parte glamorizada, com que eles em parte fossem talvez ficcionalizados, romantizados, desde a época que eles já estavam vivos mesmo, né? E ela também vai falar algumas relações que eles tiveram em termos políticos, né? Então a gente tem a época Vargas, toda a coluna Prestes, toda essa situação assim acontecendo, e eles também estão nesse contexto, né? Lembrar que eles também têm respostas ou também sofrem influências por determinados acontecimentos políticos. Então isso pra mim também foi legal. E a gente vai indo então até que eles morrem e também num episódio muito violento, né? É aquela situação em que combater o crime se torna tão violento quanto o crime em si, assim. O que também é bem desconfortável, né? Se não tão ruim quanto. Enfim, é um livro que eu recomendaria para quem tem interesse no tema, com talvez esses porém não é exatamente uma biografia da Maria Bonita, é muito mais um livro sobre esse contexto geral e fala muito sobre a questão das mulheres na época e isso tudo. E talvez ela tenha escolhido usar a Maria Bonita mesmo como chamariz, como símbolo desse grupo, né? Não é a Maria Bonita em si, é o grupo ao redor da Maria Bonita. Mas é um livro que pelo menos pra mim, conta coisas de um Brasil que eu conheço muito pouco. Então eu achei uma leitura bastante válida. Bom, depois disso eu li O Viver Bem é a Melhor Vingança, do Calvin Tompkins. Foi traduzido pela Beatriz Horta e saiu pela Autêntica, em parceria, eu acho, com o MoMA. Esse aqui é um livro bem curtinho, ele tem 100 páginas, a letra é grande, é desses que você pode, sabe, pegar um domingo assim e ler ele inteiro. O Calvin Tompkins é um cara que queria escrever, que queria meio que ser jornalista e tal. E ele meio que encontra a chance dele quando ele descobre que os vizinhos dele são os Murphy, que é esse casal aqui da foto. Que é um casal que foi muito importante para a cultura americana naquela época do começo ali do século XX, quando muitos americanos estavam em Paris, ali depois, principalmente acho que depois da Primeira Guerra Mundial. Ali. Então eu acho que esse livro aqui é aquele tipo de livro que quem gostou do Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, vai amar, sabe? Porque ele tem bem esse clima. Os Murphys, eles não escreviam, eles eram uma família já um tanto rica que participava desses contextos intelectuais e culturais. O cara, o Gerald chegou a fazer alguns quadros, ele achava meio medíocres e houve uma retomada da obra artística dele um tempo depois. Tanto que foi exposto pelo MoMA e por isso que o livro também é um pouco uma parceria com o MoMA, porque foram eles que realavancaram a reedição desse livro. Então, assim, eles não eram completamente fora, mas eles não eram famosos que nem o Fitzgerald, que nem o Hemingway, que nem o Picasso e etc, etc, etc. O que acontece é que os Murphys eram amigos de todas essas pessoas. E eles foram, por exemplo, a inspiração para alguns personagens do Fitzgerald, por exemplo, o casal de Suave é a Noite. Então eles, apesar de não serem grandes produtores intelectuais eles mesmos, eles estavam ali nesse meio, eles eram uma influência e tal. E o que o Tompkins vai fazer é um perfil dos dois e como que foi isso as coisas para eles. Então o período que eles moraram, deixa eu achar aqui o sumário.
Eles moraram em Paris, em Antibes, depois eles vão voltar para os Estados Unidos, que é quando o Tom Kings conhece eles, então eles vão falar muito sobre essa época. Eu acho que é um livro gostosinho, eu não sei se eu me identifiquei, se eu assim tive uma relação tão próxima dele, porque eu acho que é um período que não me interessa mais tanto. Eu acho que eu já gostei muito dessa coisa Fitzgerald, Hemingway, quando eu era mais nova, assim, sei lá, faz uns 6 anos mais ou menos, acho que foi mais ou menos no começo do canal, era uma época que eu tava lendo bastante Fitzgerald e tal. E eu não acho que seja ruim, mas sabe quando não é uma coisa que te encanta mais tanto assim? E eu acho que foi isso que aconteceu. Pelo menos pra mim, assim. Que... tipo, é legal, mas não... vocês entenderam, né? Não me dá mais aquela pira tão grande. Mas é um livro que eu recomendo bastante pra quem gosta desse período, desses autores, desse contexto. Eu achei que a edição ficou muito legal também, tem umas fotos e tal. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Fora que o título é legal, né? Eu acho que o que eu mais gostei do livro foi o título. Por fim, então, o último livro de memórias que eu li aí por agora foi o Paletó e Eu, Memórias de Meu Pai Indígena, da Aparecida Vilaça, saiu pela Todavia. Esse livro aqui foi muito gostosinho, eu achei muito legal, porque a Aparecida Vilaça, tá aqui a fotinho dela, carioca, doutora em Antropologia Social, professora no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela passou muitos anos com uma tribo indígena chamada Wari, algo assim. Ela escreveu muitos textos acadêmicos e antropológicos sobre isso, que é extremamente importante, extremamente válido. Agora, esse livro aqui faz uma coisa que, pra mim como leitora, é um pouco mais interessante, que é falar sobre a relação pessoal que ela desenvolveu com essas pessoas quando ela estava fazendo essa pesquisa. Então, porque querendo ou não, ela morou muito tempo lá na mata com eles e tal, e esses textos acadêmicos são extremamente importantes e válidos e necessários, mas eles tentam mostrar a coisa toda do ponto de vista de um cientista, né? E ela também assume aqui que você não passa afetivamente incólume por essa experiência, né? Você também desenvolve uma relação ali, e isso que me chamou a atenção e me deu vontade de ler esse livro aqui. Então, o título Paletó e Eu, Paletó, este senhorzinho aqui, é o apelido dele, então a Aparecida e ele desenvolveram uma relação afetiva muito forte, ao ponto dela chamar ele de pai. Isso tem a ver também com a maneira com que os indígenas veem essa relação, é um pouco diferente da gente, né? Eles têm essa familiaridade afetiva, você começa a criar laços de parentesco com pessoas que você gosta, mas eles têm uma relação muito bonita, uma amizade, uma familiaridade muito bonita, e tanto com ela quanto com a família dela, tipo o marido, os filhos dela e tal. Então ela vai contar um pouco sobre como foi ficar amiga, ficar próxima, principalmente do Paletó, mas dos filhos dele, de todo ali o contexto. Ela vai contar então um lado mais afetivo humano dessa coisa, e eu achei muito legal mesmo, assim. Ela vai contar pra gente também coisas sobre a aldeia, como eles vivem, quais são as crenças, como que eles fazem as coisas. Então ainda tem essa coisa antropológica ali envolvida, e é muito legal que ela coloque isso também. Mas como se criam laços, né, entre essa pesquisadora e essas pessoas. Eu também achei isso muito legal. Tem uns momentos tristíssimos também, acho que ela não se omite de falar de problemas, massacres, a questão como a gente tem lidado com os índios, os povos indígenas hoje, e como existe uma espécie de aculturação que está acontecendo, uma perda do estilo de vida deles e tal. Ela tenta problematizar todas essas questões, o que eu acho muito legal. Vai falar sobre as crenças, alguns mitos, as maneiras com que eles entendem o mundo, que eu acho muito fascinante, assim. E vai falar então sobre a relação afetiva que ela teve, assim, com o Paletó, essa relação de filha e pai, assim, que eu achei muito bonitinho, assim. Vai contar, por exemplo,
que ela levou ele pro Rio de Janeiro também, como foi pra ele conhecer uma cidade grande. É a impressão que é quase que o oposto, né? Ela vai passar muito tempo lá na tribo dele, mas depois quando ele veio pra tribo dela, e como que é isso. Então eu achei assim muito legal. Eu recomendo bastante esse livro aqui. É super bem escrito, é gostoso de ler. Eu acho que é aquela coisa que a gente aprende um monte, assim, lendo, sabe? De um jeito simples, assim. Eu achei uma delícia ler assim. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E caso alguém já tenha lido algum desses vídeos, me conta o que vocês acharam nos comentários. Até mais. Tchau, tchau.